Eu preciso ser conduzido. Eu preciso ser carregado pela tua mão. Deus, eu estou fragilizado. Tem gente que pensa que nós somos robotizados, que nós somos mecânicos, que somos modernizados, preparados ou programados para só rirmos todos os dias. E quantas vezes você é incompreendido pelo seu esposo, pela sua esposa, e quando você levanta da sua cama, talvez você não está naquele dia, os neurônios estão funcionando com mais intensidade devido aos negócios, às atividades administrativas, e você levanta da sua cama, talvez não com aquele rosto, aquele semblante formidável, e alguém já diz para você: mas que bicho te mordeu? O que aconteceu contigo? Sem dizer que talvez a ausência daquela palavra que você disse hoje para Jesus, tem muitos casais que já não trocam mais esta palavra ou esta frase, eu te amo. Tem gente aqui que tem muito tempo que não escuta esta palavra, eu te amo. O namoro na vida dele foi um sonho, o casamento foi um despertador. Hoje ele está vivendo um momento difícil e talvez você entra em conflitos interiores e você começa a dizer: Deus, agora eu não aguento mais. E você entra no seu quarto, você fecha a porta, você apaga a luz, você dobra o seu joelho e começa a dizer: Deus, eu não consigo mais nem orar. E começa a faltar a verbalização, você não tem capacidade de expressão para verbalizar a conjuntura das palavras que você precisa utilizar. E eu costumo dizer, pastor José, que a verdadeira oração, ela tem mais lágrimas do que palavras. E naquele momento você já não consegue mais orar com palavras. Os gemidos começam a exprimirem de dentro de você, e as lágrimas começam a rolar pelo seu rosto. E lágrima não tem valor aqui na terra. Eu estava estudando acerca da lágrima. Eu perguntei ao doutor Sadoshi uma vez: doutor Sadoshi, ele é um grande oftalmologista aqui em Goiânia, para que serve as lágrimas? Ele disse: a lágrima, ela serve para lubrificar o meu vítreo, para que o nervo óptico gire na sua intensidade normal, controlando a pressão do globo ocular. Eu disse: então tá bom, mas depois que a lágrima cai no chão, ela tem facilidade para umedecer, mas ela tem também facilidade para secar. Aqui na terra, a sua lágrima não tem valor para sua esposa, não tem valor para o seu esposo, não tem valor para o seu filho, nem para a sua filha. Daqui a pouco ela já seca, se for no lençol, ela só mancha e deixa ali algumas manchas que depois também se apagam. Agora nos céus, a sua lágrima significa gritos de socorro na presença do Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Deus do céu! E eu estava pensando, como Deus é inteligente. Hoje, se nós quisermos, podemos estudar diversas línguas, podemos ir para um instituto de linguística, estudarmos acerca de inglês, acerca do espanhol, acerca das quebras de barreiras culturais. Eu, por exemplo, sem estudo, pela misericórdia de Deus, consegui aprender inglês, aprendi espanhol, aprendi francês. Por quê? Porque Deus tem um compromisso, Ele quer me levar para as nações. Eu aprendi só ouvindo. Você pode dar glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estava esses dias para trás vendo uma matéria exibida no jornal Hoje, isso já faz uns 2 anos, e ali falava de um casal tetraplégico. Não falava, não ouvia, não enxergava e também não andavam. E eles mexiam somente com as mãos, e eram casados há 20 anos, somente mexendo com as mãos eles se comunicavam. Eu pensei: meu Deus, mas o Senhor é tremendo. Se eu pego um homem deficiente visual, usa nas tuas mãos. Se eu pego um homem deficiente físico, usa nas tuas mãos. Tem gente com 2 olhos bom na cara, não quer estudar Bíblia, não quer fazer nada, vive trancado em frente a um Orkut, num computador, folheando blogs, folheando foto, não ora mais, não jejua mais. Se eu puder pregar, diga glória a Deus a Ele. Louvado seja. Já não ora mais, não tem mais compromisso de orar, e quer ser pregador, quer ser cantora, irmãzinha, mocinha, cheia de Orkut desse jeito. Você não vai fazer nada na vida, você não vai passar. Meu Deus do céu, estou sentindo fogo aqui no meu pé. Meu Deus do céu, cheira bacana, rala, mas eu estava analisando como Deus é tremendo. Hoje na faculdade você estuda chinês artesanal, chinês tradicional, você estuda dialetos da África, mas existe uma língua que ninguém consegue entender, ninguém consegue interpretar. Que língua é essa, pastor Washington? É a língua chamada gemidos. Gemidos ninguém entende. Se você gemer, eu não entendo. Se você gemer, eu não entendo. Se você gemer, o pastor não entende, a sua esposa não entende, o seu filho não
entende, mas Deus mandou o porta-voz dos gemidos, o intérprete dos gemidos. Eu vou te falar onde ele está registrado. Ele está lá em Romanos capítulo 8, versículo 25. Paulo escrevendo disse: na verdade não sabeis como pedir, e pedis mal, mas existe um ser que intercede por vós com gemidos inexprimíveis, a saber, o Espírito Santo de Deus. Quem aqui tem o Espírito Santo, adore a Ele. É por isso que a Bíblia diz que quem fala línguas estranhas fala de mistério com Deus, e só Deus o entende. Só tem gente aqui que está falando coisas grandes com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo o nome de Deus, eu estou ouvindo. Meu Deus do céu, você pode adorar o Senhor. Eu já estou terminando. O Senhor está falando aqui com alguém. O Senhor está falando algo para você. Fica de pé. O Senhor dizia: não temas, porquanto aqueles que não têm compreendido aquilo que eu quero fazer na sua vida, porque eu estou agindo e estou passando o tempo de prova contigo, mas é um tempo que eu vou te exaltar. E Deus dizia: o cajado que eu coloquei nas suas mãos, o inimigo não vai poder tirar. É algo que ninguém pode mexer. Eu te amo, e aí o Senhor me disse: coloque as mãos sobre as costas dele e diga que eu estou hoje mexendo na coluna cervical dele. Estou fazendo um trabalho que ele não vai mais sentir esse mal-estar nas costas com o peso, porque eu curo. Quem pode adorar o nome do Senhor? Pode sentar, meu filho, pode sentar. Deus é tremendo. Vamos ficar de pé, eu nem vou pregar mais. Deus está falando comigo que Ele vai agir com repartimento profético aqui nesse lugar. Repartimento profético, sabe o que é isso? Você hoje vai ser um canal de bênção para alguém que está do seu lado aí. Abra a tua mão, assim, 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 meu Deus, assim. Agora, every way you son Calabrai Choternia. Diga: eu creio que as minhas mãos recebem agora brasas de fogo do altar de Deus. E há de ser que onde eu tocar, Jesus vai curar. Onde eu tocar, vai haver milagres. Onde eu tocar, vai ser diferente. Agora encha o pulmão e diga: pela fé eu recebo brasas de fogo nas minhas mãos. Tem gente recebendo aí, viu?
Alguém vai sentir a mão esquentando. Isso. Olha lá. Olha lá o que está acontecendo. Olha